Olá, aqui é a Lê da RH Papo Reto e hoje a gente vai falar sobre exercícios muito simples que vão te ajudar a aumentar, a desenvolver a sua inteligência emocional. Então, se você está buscando como melhorar a forma como você se sente consigo próprio e com os outros e com o mundo, você está no lugar certo. 4 exercícios muito simples que você já pode utilizar hoje. Primeira coisa que você precisa ter em mente é que palavra tem poder. Toda palavra que você utiliza, mesmo que você esteja pensando sozinho, consigo próprio, ou aquelas que você fala numa conversação normal, no dia a dia, todas elas têm poder. Os exercícios que eu vou propor aqui têm muito mais a ver com você ajustar, e substituir algumas palavras ou expressões por outras, porque vai te torná-lo cada vez mais potente. Você vai ver que cada palavra que você vai substituindo, ela vai gerando para você também muito empoderamento e poder pessoal. Você vai sentir mais capaz de lidar com determinadas situações. E por que eu acho que palavra tem poder? Vou dar um exemplo de um vídeo que eu assisti esses dias sobre o quanto que a palavra tem poder. Um mendigo no centro de uma grande cidade extremamente cheia de pessoas passando, pessoas correndo porque estão no trabalho. Então você percebe que são pessoas que passam por ele e nem percebe que ele está no chão, em cima de um papelão, e tem um potinho de dinheiro, um potinho da qual ele está pedindo ali a esmola dele, uma ajuda, e tem uma plaquinha atrás desse potinho falando assim: eu sou cego, por favor me ajude. Então imagine essa cena, está todo mundo correndo, um ou outro às vezes para e joga ali algumas moedinhas para esse mendigo, até que chega uma outra mulher, uma mulher assim, uma executiva, tá passando por ali, ela observa aquela situação e ela resolve pegar esta placa e ela reescreve essa placa e ela coloca no lugar. Ele é cego, não percebe o que ela escreveu, mas ele percebe logo em seguida que as pessoas começaram a ofertar muito mais dinheiro, ou seja, deixar ali para ele uma ajuda ali constante, de dinheiro e etc. E ele percebe pelo caminhar, depois no final do dia, essa moça tá voltando, e ele percebe pelo caminhar que era ela que ajudou ele a, de alguma forma, a ganhar mais, captar mais dinheiro. E aí ele para ela e pergunta: moça, o que você fez? O que você escreveu? E aí ela escreveu o seguinte, então em vez de eu sou cego, me ajuda por favor, ela escreveu o seguinte para ele: está fazendo um lindo dia e eu não posso enxergá-lo. Então o fato das pessoas lerem este quadro, está fazendo um lindo dia e eu não posso enxergá-lo, fez com que as pessoas que estavam caminhando por ali se sentissem empatia por aquela situação e de fato começassem a depositar ali o dinheiro ou prestasse atenção naquela situação. Então por isso que as palavras têm poder. Lindo exemplo, de como que as palavras nos movem. A forma como você utiliza as palavras consigo próprio e com as outras pessoas vai dar indícios da forma como você lida emocionalmente, da sua saúde emocional, Então por isso é importante ajustar algumas palavras por outras, essas outras que geram mais poder, que tem muito mais significado e mais potência dentro dela, tá bom? Vamos lá então ao primeiro exercício que você pode fazer em relação a palavras, Quais são os tipos de palavras que você pode usar? A primeira palavra que eu diria para você que você deve substituir é a palavra difícil. Você deve substituir a palavra difícil pela palavra desafio. Quando você substitui a palavra difícil pela palavra desafio, embora as duas palavras podem ser vistas como algo de sinônimo, algo semelhante, você tá, de um lado, quando você fala a palavra difícil, você está colocando ênfase no quão difícil aquela situação, aquele problema, o que for. Agora, quando você muda para a palavra desafio, é como se fosse uma charada, você está instigado a querer encontrar uma solução. Então você acaba fazendo com que o teu cérebro trabalhe a favor, paralisa quando a gente fala que é difícil, quando a gente determina que algo é difícil. Mas quando a gente fala a palavra, em vez de difícil, a palavra desafio, automaticamente gera um outro peso, uma outra forma de observar e, de alguma forma quase semiconsciente, você torna aquela situação que era difícil em como se fosse
uma charada, um desafio, algo que você está buscando superar. Troque a palavra, principalmente quando você estiver no dia a dia na empresa, porque aqui o conteúdo tem muito mais a ver com o universo corporativo. Troque a palavra difícil por desafio. Você vai ver o quanto que a forma como os outros escutam também vai ser diferente, vai ser de uma forma muito mais proativa. Desafio traz sim à tona essa sensação de querer superar, é como se fosse uma charada, é como se fosse algo que, tá bom, é um desafio, então eu quero ver como que faz isso, como que se supera isso. É como se o seu cérebro fosse colocado em ação, em algo proativo, quando se fala a palavra desafio. Outro exercício muito importante também no universo do mundo corporativo. Se você chegar atrasado em alguma reunião, e essa reunião ela demorou um pouquinho a começar por conta do teu atraso e etc. Quando você chegar, não é para você falar me desculpe, eu me atrasei. Me desculpe, eu tive um imprevisto. Me desculpe, eu fiquei presa em outra reunião. Não comece pedindo desculpas, porque isso já faz com que os interlocutores, as pessoas que estavam naquela reunião, começasse a olhar aquela situação por uma ótica negativa, por uma ótica da qual, lá vai a pessoa dando desculpas, né? Mas substitua essa situação, né? Essa palavra me desculpe, substitua pela palavra obrigado por vocês me esperarem. Muito obrigada por vocês me esperarem. Quando você fala muito obrigada, muito obrigado por vocês me esperarem para iniciar essa reunião, você automaticamente está dando ênfase à parte nobre da paciência que essas pessoas tiveram. A ênfase não está na parte negativa da qual você já coloca como falta, né? De, eu tenho que me justificar. Você não se posiciona como alguém que está se justificando por um atraso. Não, você se torna alguém mais generoso nas colocações e automaticamente para quem está escutando é muito mais suave, porque você está reconhecendo ali a paciência da pessoa e ela para de te olhar como alguém vítima. Pelo contrário, começa a reunião de uma forma muito mais leve, apesar do imprevisto, enfim, do atraso que aconteceu, tá bom? Então substitua a palavra me desculpe, eu me atrasei por X razões. Substitui essa frase, pode substituir essa frase pela palavra muito obrigada por me esperar, muito obrigado por me esperar. O terceiro exercício, então, é quando existe alguma situação complexa, uma problemática, que você está vendo que está emaranhado ali, sabe? Que as coisas não caminham, não vão para frente, né? Em vez de você ficar pensando ou falando, nossa, que situação complicada, que situação complexa, só isso, comece a substituir por perguntas. O que se requer para resolvê-lo? Por mais que você não tenha resposta imediata do que se deve fazer para resolver aquela situação, aquela questão, comece a fazer a pergunta para que o seu cérebro comece a buscar soluções. Isso vai ajudar o seu cérebro, de uma forma consciente ou inconsciente, a buscar soluções para aquela situação complexa, aquele emaranhado, né? Aquilo que está complicado. E você sai também do looping de pensamento de que aquilo é algo complicado e acabou, né? Uma sentença fechada. Então, mais do que ficar observando que algo é complicado, tá? Você pode começar a substituir por perguntas em aberto, o que se requer para resolver essa situação, tá? Então, naturalmente vai vir a resposta. Sabe quando você faz uma pergunta para isso e joga pro universo, pro astral, o que for, e aí você vai dormir e de repente você acorda e você fala, eu tenho a solução, eureka. É um pouco essa situação que você vai provocar quando você fala, né, faz essa pergunta em vez de uma afirmação fechada, falando, nossa, que situação complicada, e você substitui por uma pergunta aberta para você mesmo, você automaticamente faz com que o teu cérebro trabalhe numa solução, nem que seja de uma forma semiconsciente ali, tá bom? E o quarto e último exercício que eu quero falar com você seria em relação a perturbações, pensamentos perturbadores que às vezes a gente tem, tá? Então, tem na psicologia, né, um termo que a gente fala que seriam pensamentos intrusivos, né, invasivos, que são pensamentos que são muito loucos, assim. Não sei se vocês já viram, mas às vezes acontece de você estar do nada e começar a pensar assim, nossa, o que aconteceria se eu pulasse aqui da sacada? Do nada, assim, pensamentos malucos. Às vezes você tá assim dirigindo o carro
você começa a pensar o que aconteceria se eu conseguisse, sei lá, se eu desligasse o motor agora enquanto o carro tá andando, sabe? Coisas malucas desse tipo. Eu espero que eu não seja a única louca, tá? Um monte de pensamentos extremamente com conotação destrutiva, ou até de si próprio, quando você às vezes entra num looping mental falando, nossa, eu tô gorda, nossa, eu tô feia, nossa, hoje eu não comi certo, hoje eu não fiz exercício. Sabe quando você começa a entrar nesse looping e não consegue sair disso? Você começa ou pensar no teu trabalho e começa a pensar do aspecto só de um problema, sabe? Então assim, quando você percebe que entrou nesse looping e não tá te ajudando e já tá só te sugando, gerando uma certa ansiedade, gerando uma perturbação, utilize a palavra cancela. Por quê? A palavra não, que geralmente as pessoas utilizam muito, né? As pessoas utilizam a palavra, ai, não pensa isso. Quando fala não pensa, automaticamente você já está pensando. A melhor palavra que você pode utilizar nessas horas para você cortar isso é utilizar a palavra cancela. Sei lá, quando você começa a entrar num looping destrutivo, né? Ah, hoje eu tô tão cansada, acho que eu não vou treinar, porque começa, né, naquele sentimento, porque também hoje eu não comi certo, que não sei o que, já coloca cancela. Para que você possa se colocar em movimento e não se paralisar por esses pensamentos perturbadores. Utiliza sempre essa palavra cancela, porque você vai ver que vai cortar ali de vez aquele pensamento que está te perturbando, te invadindo ali a tua paz interna. E é isso então, gente, o vídeo é muito simples, são 4 exercícios básicos, são exercícios que vão começar a fazer com que você esteja atento à forma como você pensa, à forma como você se expressa, à forma como você fala consigo próprio e com os outros. É um exercício fundamental para que você possa construir esse capital emocional muito rico, que é o que você está buscando. Então eu tenho certeza que você vai conseguir. Quando você continuar tendo este hábito, você vai ver que assim, quando você perceber, você vai começar a falar dessa forma, você vai começar a utilizar essas palavras que têm muito mais potência, que vai te colocar no eixo do poder, tá? Então eu espero de verdade, de coração, que tenha te ajudado. E é isso, se você tem algum outro ponto, outras palavras, outras expressões que você acredita que dá para ser substituído também, coisas que você já viveu, coloca aqui nos comentários, eu vou adorar ler cada um deles, tá bom? É isso aí, um beijo e fui!